A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. É com muita alegria que eu venho aqui com vocês através dessa rádio, através desse canal de comunicação para falar um pouquinho desse Deus que pode fazer grandes coisas na nossa vida. Deus que faz milagres, Deus que faz o sobrenatural acontecer. Eu quero agradecer aqui já de antemão, por Deus, pela essa oportunidade, porque eu acredito que foi o próprio Senhor que tocou no coração do pastor Lucas Reis, da cidade de Minas Gerais. Eu sou a missionária Tati, da cidade de Paranapuã. Congrego na Igreja Unida, o Brasil, o mundo para Cristo, O mundo para Cristo. E tive a oportunidade de estar com vocês aqui. Eu louvo a Deus por isso. Eu sou do estado de São Paulo e que Jesus possa vir falar no seu coração, assim como Ele falou no meu. Essa palavra Jesus me deu durante a tarde e eu acredito que Ele vai falar no nosso coração aqui, porque é acerca, irmãos, de algo que tem acontecido no nosso meio, no meio do povo de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos 9. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1, que diz assim: Saulo respirando ainda ameaças, morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum que era do caminho, assim, homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Irmãos, quando eu vejo essa passagem, quando eu vejo tudo que Deus faz e tem feito no meio do povo dele, quando eu vejo o que Deus tem realizado, o que Deus tem com a sua misericórdia tem feito, eu começo a entender, dentro dessa palavra, eu começo a entender que Jesus, Ele nos dá a oportunidade, presta atenção, Jesus nos dá a oportunidade de conhecer os mistérios de uma grande obra. A palavra do Senhor, que é trazida no livro de Atos, que conta a história verídica, verdadeira, a história do nosso irmão Saulo, um homem conhecido, um homem estudado, um homem que tinha a sua teologia, um homem que tinha a sua qualidade dentro, do poder em qual ele exercia. O poder de quê, missionária Tati? Poder de perseguidor. Tem gente que tem o poder de perseguidor. Tem gente que parece que tem esse dom para perseguir aqueles que servem a Deus, aqueles que buscam a verdade, aqueles que buscam o mistério de Deus. Tem gente que parece que tem o dom para isso, Tem gente que parece que tem o dom para essas coisas. E eu vi dentro da palavra, irmãos, algo muito forte que chamou minha atenção. Você vai ver que ele estava indo, a caminho. E ele, dentro do seu coração, ele estava virado, ele estava decidido. Dentro do coração, Saulo estava decidido. Ele tinha tomado decisões de perseguir quem falasse do amor de Jesus. Saulo, então, por perseguir o povo de Deus, era conhecedor da palavra, irmão. É forte, Ele era conhecedor da palavra. Ele conhecia a palavra. Porque como que ele sabia que aquele povo estava pregando a palavra de um Deus vivo, se ele não conhecia esta palavra? Jesus falou muito no meu coração. Como é que você vai me dizer que ele não era conhecedor da palavra, se quando ele chegava nos lugares que ele via o povo ali reunido, ele sabia que era a mensagem de Cristo sendo pregada?
que era a mensagem de Cristo sendo ali comunicada, sendo povoada. A Bíblia vai nos dizer que ele já sai com a missão, porque ele pede carta, ele pede autorização para o homem, ele pede autorização para o maioral, para perseguir um povo que, assim como eu e você hoje, tem feito a obra do Senhor, assim como o pastor Lucas tem feito a obra do Senhor, porque não é fácil fazer a obra do Senhor, porque até hoje em rede social, em rádios, aonde você vai tem perseguidores, tem pessoas tentando denigrir o ministério, tem pessoas tentando denigrir a imagem do projeto. Eu estou ali com um projeto de missão na África e muitas pessoas mandam lá no meu privado lá, por que eles não se viram lá? Por que eles não pedem ajuda entre eles? Irmão, vai aparecer muita gente querendo denigrir a imagem, querer confundir sua cabeça, querer perseguir você com o projeto que Deus colocou nas tuas mãos. Mas eu quero dizer para você, não seja um Saulo. Não seja um Saulo a caminho de Damasco. Não seja um homem cheio de ira, uma mulher cheia de ira, uma mulher que não sabe perdoar, um homem que não sabe perdoar, um homem e uma mulher mal resolvidos na vida. Porque eu vejo que Saulo tinha tudo. Saulo tinha tudo, meu irmão. Mas Saulo não tinha a presença que trazia refrigério para sua alma. Tem gente que não tem a presença e vai tentar tirar ela de você, porque o brilho que Deus colocou em você incomoda no escuro. Incomoda e vão tentar. A Bíblia vai nos dizendo que ele pede carta. E ao pedir carta, ele vai para a sinagoga, ele vai ali para Damasco, a fim de que chegasse alguém, diante de alguém fazendo a obra de Deus, ele poderia levar presos, ou até mesmo tirar a própria vida da pessoa. Ele levava preso para Jerusalém. A Bíblia vai nos dizer, irmãos, que seguindo ele a estrada fora, aproximou-se de Damasco. Subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Subitamente, aquilo que é espiritual, aquilo que é do reino celestial, não tem como explicar. Não tem explicação. A Bíblia vai nos dizer que uma luz do céu brilhou ao seu redor. Um homem cheio de ira. Um homem cheio de decisões, posto para jogar tudo pro alto e acabar com aqueles que levavam a palavra de Deus. Quem sabe você está vivendo isso no teu ministério, dentro da tua casa, no meio da tua família. Estão tentando parar a obra de Deus na tua vida. Estão tentando parar a obra que Deus colocou, que Deus confiou nas tuas mãos. Mas a Bíblia vai nos dizer que aquele brilho em redor dele, e caiu por terra ouvindo uma voz que dizia, olha, presta atenção, ouvi uma voz que dizia, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo, Saulo, por que tu perseguiste o meu povo? É forte, Jesus. Orienta labaço decorias. Orienta labaço, orienta labaço. É forte. Saulo poderia ter dito assim: é um homem qualquer. É um desses daí que se dizem mensageiros de Cristo, mensageiros do Deus Altíssimo. Mas quando nós ouvimos a voz do Senhor, irmãos, quando é o Senhor falando, irmãos, nós não suportamos, irmãos, porque nós caímos mesmo de joelho e nos rendemos a Ele. Eu passei por isso, irmãos. Dentro desse quarto, o mesmo lugar que eu estou aqui pregando com vocês, é o lugar que eu passei 20 dias de cama. Vinha vindo um processo de depressão na minha vida e ninguém percebeu. Eu tentei suicídio por 2 vezes. Eu estava bebendo de dia e de noite para que eu pudesse dormir. Eu saía e não queria voltar para casa. Até eu cair num leito, deitada, sem vontade para nada, sem ânimo para nada. Foi quando Jesus apareceu aqui 5 dias sem tomar banho.
5 dias sem escovar dente, sem comer, só bebendo água, irmãos. De vez em quando dava uma beliscadinha em alguma coisa, mas aquilo não descia, porque parece que a boca estava totalmente amarga. O meu filho entrava dentro do quarto, o meu filho chorava, o meu filho pedia: mãe, levanta desse quarto, mãe, olha o calor que tá. Irmãos, até o barulho do ventilador estava me irritando. Até o barulho do ventilador me deixava sem paz. E eu tinha que desligar o ventilador. E aquilo eu suava, mas eu não entendia, irmãos. Eu não via que eu estava cheirando mal. Eu não via que eu estava toda suada. Meu pai chegava aqui, abria a porta, meu pai chorava: filha, vamos ali comigo. Não vou. Filha, vamos ali, não vou. Filha, vamos fazer coisas que eu gostava de fazer, irmãos. Eu não ia, eu me ausentei, eu me afastei da família. Eu tirei todas as minhas redes sociais, eu apaguei o WhatsApp, eu me ausentei, eu desliguei o telefone, eu me ausentei de tudo. E Jesus tratando comigo. Até que um dia ele falou para mim dessa forma: hoje é a última oportunidade que eu te dou. É a última oportunidade que eu te dou. Eu te chamo mais uma vez, porque eu já tinha tentado 2 vezes voltar, mas eu não tinha voltado convertida, e sim convencida. E quando nós estamos convencidas ou convencidos, Deus, ele permite que nós vamos para baixo, para que quando ele nos levante, ele levante com poder e graça, mas com o coração contrito, um coração humilde, irmãos. Eu tenho a oportunidade de contar isso aqui. Eu louvo a Deus pela vida do pastor. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Então o meu pai chegava aqui e falava para mim, eu não ia. E eu um dia, Deus falou comigo. Eu orei, aceitei Jesus dentro do meu quarto. Presta atenção, aceitei Jesus dentro do meu quarto. Chorei. E no outro dia, irmãos, isso foi domingo para segunda, na terça-feira eu passei mal, irmãos. Minha pressão foi em 5. Meu batimento cardíaco foi em 193. Eu estava passando muito mal. Liguei para minha filha. Não deu tempo da minha filha chegar aqui. A ambulância veio, me pegou, me levou. Fui socorrida, medicada aqui na minha cidade. Fui mandada para Jales. E ali, irmãos, antes disso, durante o dia, na segunda-feira, eu liguei para um monte de gente. Gente que tinha me ofendido, gente que tinha me magoado, gente que eu sabia que eu tinha magoado. Eu pedi perdão, entrei no grupo da minha família, pedi perdão para minha família, disse assim: olha, vocês me perdoam, não sei o que vai acontecer comigo, mas eu tô sentindo de pedir perdão. Liguei pro meu ex-marido, coisas que ele fez pra mim, que ele deveria ter pedido perdão, eu pedi pra ele. Falei: olha, você me perdoa, eu não sei o que vai acontecer comigo, mas eu quero que, se acontecer alguma coisa, eu quero estar com o meu coração limpo, porque eu recebi Jesus dentro do meu quarto. Eu voltei para Jesus. Na terça-feira eu passei mal, irmãos. Fez um monte de exame, irmãos. Um monte de exame, o meu corpo retorcia inteiro. Fez um monte de exame e não deu nada. E Jesus falou para mim: sou eu com a mão no vaso. Eu não saí da palavra não, irmãos. Eu tô dentro da palavra. E ali, quando aquela luz e aquela voz bradou, é a voz que brada, que faz o homem e a mulher se converter, que faz o homem e a mulher reconhecer que Deus é o único e o mundo não tem nada para nos oferecer, porque nós somos escravas, irmão, escrava do mundo. O mundo te dá com a mão direita e te toma com a mão esquerda. O mundo faz com que você vire prostituta, mal falada, mal vista. Mas Jesus faz com que você volte, troque tuas vestes, tira o sapato sujo, cheio de imundícias, coloca uma nova aliança, faz um renovo em você e te coloca para trabalhar na obra. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, assim como Saulo ouviu, a Bíblia vai nos dizer, eu vou resumir para não ficar tão grande: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele respondeu: quem és tu, Senhor? Um homem que era bravo, um homem que tinha carta na mão para matar e fazer o que queria, um homem que se dizia o bom. Ele fala: Senhor?
Irmãos, quando um homem ou uma mulher reconhece o poder de Deus, ele é chamado por uma grande obra. Obra essa que nós nem queremos. Me mostra na Bíblia que dia que foi que Saulo orou ou comentou com alguém que ele queria ser um missionário, que ele queria ser alguém para fazer a obra do Senhor. Pelo contrário, ele era um perseguidor mesmo. Ele era um perseguidor e ele mostrava que ele era um perseguidor. Ele mostrava a ira que ele tinha, mas ele não sabia o preço do chamado. É isso que Deus falou para mim. Tem gente, filha, que vai te olhar e não vai entender. Tem gente que vai te ouvir, filha, e vai entender o que eu estou falando. Tem gente, filha, que tem pagado um preço pelo chamado de levita, chamado de diácono, chamado de pastor, chamados esse que eles não me pediram, mas que eu, o Senhor, entreguei em vossas mãos. Chamado esse que eu entreguei na mão do homem e da mulher na terra, para ganhar-se alma para trazer até o meu reino. Ei, você não pediu. Você não gostava nem de crente. Você não gostava nem de igreja. Você não nem ouvir falar de igreja. Mas Jesus teve um encontro contigo no caminho de Damasco. Eu lembro que eu passava na porta da igreja, eu ria daquele povo pulando, pentecostal, irmãos. Hoje eu sou pentecostal para a glória de Deus. E a Bíblia vai nos dizer que ele disse, Senhor. E respondendo foi. E a resposta de Jesus foi, sou eu, Jesus, a quem tu persegues. Mas como é que eu persigo Jesus? Não, eu persigo o povo que prega a tua palavra. Eu persigo, não está aqui, irmão, mas pelo amor de Deus, vamos fazer algo aqui para nós entendermos. Eu persigo os que louvam. Eu persigo aquele que busca, aquele que jejua, aquele que ora. E esses eu persigo. Mas o Senhor Jesus, que dia foi que eu persegui? Tu me persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde dirão o que te convém fazer. É forte, Jesus. Os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos. O mistério era com quem, irmãos? O mistério é comigo. O mistério é com você. O mistério é com a tua casa, com a tua família. O mistério não é com teu vizinho, não. O mistério não é que esse daí que está se levantando e falando assim, quem é você para fazer obra? Quem é você? Drogado, traficante, prostituta, entre outras coisas. Quem é você? Você é alguém que Deus está tendo um encontro aqui através dessa rede social. É alguém que Deus chama e ainda diz, vai até a cidade e lá dirão o que você há de fazer, o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos e ouvindo a voz, não vendo. Só quem viu a glória de Deus, irmãos, é o perseguidor. É aquele que Jesus tem um chamado. Muitos são escolhidos, mas poucos têm o chamado. O preço mesmo do chamado, irmãos, é para aqueles que realmente têm coragem. É aqueles doidos, sabe, aqueles doidos, aqueles que perseguia mesmo, que matava mesmo, pelo amor de Jesus, até morre, mata se for preciso. Mata o pecado, mata a carne. Irmão, não é mata carnal não, viu? Não, Deus não tem, Jesus não mata, repreende o nome de Jesus. Mata a carne, mata o pecado, mata as vontades da carne. Contudo, ninguém, aleluias, contudo ninguém conseguia ver. Então se levantou Saulo da terra e abrindo os olhos nada podia ver. Irmãos, presta atenção. Quem é que tem poder para tirar a visão? Quem é que tem poder para tirar a visão? Jesus. E outras enfermidades, né? Jesus, às vezes, ele até permite para que a gente possa ter uma visão espiritual. Só que nessa palavra eu vejo que a visão carnal de Saulo foi tirada. Sobrou para ele a visão espiritual. Irmãos,
Deus vai tirar do meio do povo dele a visão carnal. Missionária Tati, o que você quer dizer com visão carnal? Eu quero dizer para você, para de olhar com os olhos do homem para esse irmão, para essa irmã, para esse ministério, para esse pastor, e julgando ele com os olhos carnal. Comece a olhar com os olhos espirituais. Os olhos esses que Jesus tem nos dado, irmãos, todos os dias. Quando nós dobramos o nosso joelho, quando nós jejuamos, quando nós intercedemos, quando nós renunciamos o pecado. Por que tem muita gente morrendo dentro da casa de Deus? Porque os olhos carnais têm matado os pequeninos do Senhor. A Bíblia vai nos dizer que ele levantou e não podia ver. E guiado pela mão, levaram ele para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Jesus, além de tirar a visão dele, também tirou a fome dele. Tirou a fome, irmão. Sabe o que mata a carne? Sabe o que mata o desejo? Sabe o que mata a homossexualidade? Estou falando isso, irmão, porque eu tive relacionamentos com mulher. Sabe o que mata isso daí? Sabe o que mata esses desejos? Sabe o que mata essas coisas que nos suja? Jejum e também oração. 3 dias sem comer. Ali ele já estava jejuando. Jesus é forte. Nem bebeu e nem comeu. O teu nome. Glória a Jesus. Ora, havia em Damasco discípulos chamado Ananias. Havia em Minas Gerais vários discípulos, várias mulheres de Deus, homens de Deus que foram chamados, não como covarde, mas como valente, para pregar para homens e mulheres que perseguem a palavra de Deus. Já imaginou? O Senhor mandar você ir lá falar com o empresário, aquele empresário que não gosta de Jesus de jeito nenhum. Aquele pequenininho, aquele homem que não gosta de Jesus, aquele que persegue, que joga pedra, que se pudesse fechar a igreja, pôr fogo na igreja. Já imaginou quando Jesus falar para você, vai lá e diga para ele, vai lá e prega para ele. Você tem que ir, irmãos. Nós não somos covardes. Deus não nos levantou como covarde não, meu irmão. Você não pode fugir não, não foge. Tem muita gente fugindo. Jesus está falando comigo, tem muita gente fugindo, mas hoje, quando você ouvir essa pregação, você vai ouvir a voz do Senhor falando para você, sai da caverna, Elias. Sai do porão, Jonas. Eita glória. Ananias, ao que respondeu, eis que aqui o Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Olha que coisa linda. Quando Deus te chama, quando Deus te acorda na madrugada, o que você tem falado? Tem gente aí que Deus está te chamando pela madrugada, você não está entendendo. Você está achando que é perda de sono, mas é Jesus querendo ter um particular contigo. Você está achando que é porque você não está conseguindo dormir por causa do calor? É Jesus querendo ter um particular contigo. Eis-me aqui. Eu estou terminando, irmãos. Senhor. Então o Senhor lhe ordenou. O Senhor não perguntou se ele estava disponível. O Senhor não perguntou se ele podia. O Senhor não perguntou se ele queria. Ao preço do chamado, o Senhor não te perguntou se você quer. O Senhor não perguntou para alguém se ele podia te levantar, não, ele te levantou. O Senhor não foi na casa de Jessé e perguntou para Jessé e para os filhos de Jessé se ele podia mandar alguém lá no campo para ungir Davi. Ele mandou Samuel direto na casa de Davi. Ele poderia ter mandado Samuel lá no campo onde Davi estava. Mas ele mandou trazer no meio dos teus, para provar que Deus, quando ele faz para todo mundo ver aquilo que só você pediu em oculto. Davi não pediu para ser rei. Davi não pediu para ser reconhecido. Mas eu tenho certeza que Davi pediu para ser mais do que vitorioso na presença do Senhor. O Senhor olhou para Davi segundo o seu coração e viu graça em Davi e falou, é esse mesmo. Tá trabalhando lá, tá cuidando de ovelha. Não tá reclamando. Não está questionando, é esse mesmo que eu quero. Jesus está precisando de gente assim, moço. Para de ficar questionando quando teu pastor te escala. Para de ficar questionando quando os irmãos te dão uma ordem aí, algo para você fazer.
Tem toda uma escala e você foge, você não aparece. Birrento, manhoso, mimado. Jesus está falando com você, para de ser mimado, para de ser birrento. Vá fazer a obra que Ele colocou nas tuas mãos, que Ele confiou nas tuas mãos. A Bíblia vai nos dizer, presta atenção, que o Senhor ordenou. E a ordem do Senhor tem que ser obedecida. Dispõe-te e vai à rua, que se chama direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso. Saulo tinha 28 anos de idade, irmãos. Era jovem. Tem jovem aí falando, eu vou aproveitar a vida agora aqui, fazer a obra de Deus, vou aproveitar a vida. Davi era jovem, José era jovem, e fez a obra de Deus. Vai lá aproveitando a vida. Vai lá aproveitando a vida. Que o inimigo vai armando laço, vai fazendo forca. E ele vai pôr você muitas das vezes em situações como eu tive. Desesperadora, tentando até contra a própria vida. Depressão em cima de uma cama. Ei, jovem, acorda. Acorda, tua igreja. Apelidado de Tarso. Pois este está orando, olha. Ele estava jejuando. Ele estava sem comer, ele estava sem beber, ele estava sem enxergar carnalmente, mas ele estava jejuando. Irmãos, quando nós temos um encontro de verdade com Deus, irmãos, tudo em nós muda. Tudo em nós muda. Nós mudamos o jeito de pensar, o jeito de agir, o jeito de falar, o jeito de se vestir. Nós mudamos. Vamos lá, vamos terminando. Pois ele está orando, e viu entrar um homem chamado Ananias. Impôs-lhe as mãos para que se recuperasse a vista. Agora você imagina, irmãos, vem aqui comigo, vamos aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Chega aqui pertinho, chega aqui. Já imaginou Ananias tendo que orar para Saulo, perseguidor do povo de Deus? Tendo que devolver a visão. Já imaginou que Ananias poderia ter pensado assim: quando ele voltar a ver, ele vai me matar. Quando ele voltar a ver, ele vai me matar. Sabe por quê? Porque ninguém acredita no teu chamado, meu irmão. Ninguém acredita que quando Deus te chama, Ele tem capacidade para fazer uma grande obra na tua vida. E isso, irmãos, muitas das vezes é pessoas que estão dentro do templo, viu? Ora por você, jejua por você, pede por você, clama por você, mas quando Deus te levanta, não fica feliz por você. Você nasce, você morre pro mundo, nasce para Cristo, começa a caminhar, mas quando Ele te levanta, há um processo. Você morre, tem uma festa. Você morreu pro mundo. Você começa a crescer, tem outra festa, porque você está começando a criar, aleluia, Deus, sabedoria, e está saindo do processo de gatinhar para o processo de andar na presença de Deus. Mas quando você cresce, chega a perseguição. Chega o disse-me-disse. Chega a desconfiança. E aí, se nós abrimos a brecha, irmão, aí já era. Aí nós caímos. Aí nós pagamos preço. Presta atenção. Ananias teve que orar para a visão dele voltar. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Olha aí. Muita gente falando de mim e de você, ó. Muita gente lembrando do passado. Do passado que estava bêbado, do passado que caiu na rua, do passado que tentou pular de carro, do passado que tentou suicídio, do passado que prostituía, que se drogava, que mentia. Muitos me falaram deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Ali, Ananias indaga a Deus. Ali, Ananias quer pôr Deus na parede. Senhor, ele te persegue, ele persegue a nós, e o Senhor ainda tem misericórdia dele. Senhor, se ele pudesse, ele matava todo mundo. Senhor, se ele pudesse agora aí, ele matava nós agora aqui. Presta atenção. Ah, Jesus. Aos teus santos em Jerusalém. E para que trouxe autorização dos príncipes, sacerdote, para prender a todos os que invocam o teu nome, Senhor.
Senhor, ele saiu de lá com uma missão. Mas o Senhor diz que quando o homem e a mulher se levanta, trama contra um homem de Deus, uma mulher de Deus, em oração e jejum, irmãos, o Senhor vai ter com esse. A forca preparada para Mardoqueu serviu para quem o preparou. A forca preparada para você vai servir para quem preparou. E você vai ver Deus fazer a grande obra. Mas o Senhor disse, vai, porque para mim este é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis, bem como perante os filhos de Israel. Só até aqui, irmãos. Aquilo que eu não pude expressar, que eu não vou poder expressar, Jesus vai falar com você. Ananias, eu te perguntei alguma coisa? Eu te perguntei se ele é perseguidor, se ele não é perseguidor, o que ele veio fazer aqui, eu não te perguntei. Eu disse, vá, porque para mim é um vaso escolhido, instrumento nas minhas mãos. Jesus estava falando para Ananias, ele está nas minhas mãos, e assim como o vaso na mão do oleiro, o barro na mão do oleiro, se transformando em vaso, passando em tratamento da olaria, assim está ele. Mas eu já provei, e eu já preparei, e agora ele vai fazer a minha obra, porque ele vai entrar em lugares que ele entrava como Saulo. Ele vai começar a sofrer tudo que ele fez, porque a palavra do Senhor disse que nós plantamos e nós colhemos. Deus é vingativo? Não, irmãos. Deus é justo. Deus não deixa o justo por injusto e o injusto por justo, meu irmão. Vai chegar a hora que Deus vai cobrar. Vai, Ananias. Esse vaso aí, fui eu que levantei. Eu tive um encontro com ele no caminho. E não vem querer pôr a mão no vaso, não. E ele vai ainda pregar para os gentios, para os filhos de Israel. E ali começou, irmão, o preço do chamado do apóstolo Paulo, que até então era Saulo perseguidor, conhecido como a perseguição do cara. Agora ele vai ser conhecido como pregador, pregador de chicote, pregador de cajado, pregador para que o povo se converta, para que o povo entenda. Só que ele vai passar por perseguição. Ele vai sentir na pele o que é levar a palavra do Senhor por amor. Ele vai sentir na pele o que é levar a palavra do Senhor, não por obrigação. Então eu quero dizer para você que neste momento, eu não sei se é durante o dia, se é à noite, se é de madrugada, a hora que você vai ouvir essa pregação, mas eu quero dizer para você que muitos Saulo vai ser encontrados, vão ser impactados pelo nosso Deus poderoso e se transformarão em Paulo e vão levar a palavra de Deus e vão sentir na pele o preço da perseguição. Então eu quero dizer para você, descansa no Senhor, descansa no Senhor. Aquilo que eu não pude expressar, aquilo que eu não pude revelar dentro da palavra, que Jesus revele no teu coração. Amado Deus, eterno Pai, obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, meu Deus, por essa rede social. Obrigado por esse pastor, por esta igreja, por os líderes desta igreja, por todo o corpo, ó Pai, por todo membro do corpo da igreja. Obrigada, Jesus. Que esteja debaixo da mão do Senhor e que o Senhor continue abençoando-se, que o Senhor continue honrando. E obrigado pela essa oportunidade. Eis-me aqui, Senhor, que o Senhor continue fazendo de mim aquilo que o Senhor quer, não aquilo que eu quero. Amém? Um beijo no seu coração, que Jesus fale contigo, que Jesus te abençoe. Preste bem atenção. Se você está dentro da igreja, mas já distanciou de Jesus, volte para Jesus. Se você saiu da igreja, não está mais frequentando a igreja, volte para a igreja e volte para Cristo. Ou se você não é conhecedor da palavra, mas ouviu aqui agora, amém? E quer ter um encontro com Jesus, quer conhecer Jesus, aceite Jesus agora nessa live, procura a igreja desse pastor, procura os irmãos desta igreja e deixa Jesus mudar a tua história. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Essa palavra está sendo ministrada, deixa eu ver aqui mais ou menos o dia, para a gente ter uma noção, meu irmão. Hoje já é dia 19. Hoje já é dia 19 de novembro de 2023. Eu espero e determino e profetizo
que você vai contar o testemunho da tua vitória. E eu ainda vou saber que foi através da misericórdia de Deus que você tomou uma decisão com Jesus. Mais um beijo no teu coração. Vamos dando glória comigo. É forte, Brasil!